Estamos aqui com a Shannon O'Hara, autora de Conversando com as Entidades e Seres de Luz, que são dois livros incríveis que, para mim, pessoalmente, me deram muita facilidade em fazer coisas fazerem sentido, que eu acho que nesse mundo não somos ensinados a fazer com que elas façam sentido. Então, muito obrigada, Shannon, por estar aqui hoje. Obrigada por me ter aqui. Olá, pessoal, como você está? Então, vamos falar um pouco sobre conversando com as entidades, porque conversando com as entidades é uma das classes de especialidade que a Shannon criou, que usam ferramentas de Access Consciousness, e ela escreveu esse livro incrível sobre esse assunto, que eu acho que mudou a vida de muitas pessoas. E uma das coisas que eu queria falar com você é o que inspirou você a escrever esse livro. Bom, então, o livro Conversando com as Entidades veio primeiro, e eu diria que provavelmente o que me inspirou foi, bom, entidades, e eu, esse livro foi co-escrito com as entidades, na verdade. Eu escrevi em um momento da minha vida em que eu era uma jovem adulta e estava olhando para realmente criar minha vida, e eu acho que provavelmente o meu pai falou, esse livro continuava vindo e me levou muitos anos para fazer aquele primeiro livro de Conversando com as Entidades, porque não era uma habilidade que eu tinha naturalmente na ponta dos dedos, e também eu era jovem, nunca tinha escrito um livro antes. E número 4, esse é um conteúdo tão estranho, um assunto tão esquisito, realmente tive que passar por muita dúvida de mim mesma, julgamento, e não estar disposta a ser vista como louca, aí levou alguns anos. Mas esse livro realmente foi criado a partir da inspiração, e todas as vezes em que eu explorava aquele livro, eu sabia que eu estava indo na direção certa. E uma, uma grande recompensa nessa criação. E Desadiva, eu acho que também é essa a vibração do livro, realmente tornar as coisas mais fáceis quando se trata do mundo espiritual. Que eu acho que para mim, pessoalmente, muitas das coisas que eu li antes sobre fantasmas, entidades, médiums, canalização, tudo isso, foi muito interessante. Não necessariamente aquilo criou facilidade no meu mundo, parecia ser complicado, e meio que esse reino que eu ainda não conseguia acessar muito bem, mas tinha algo no jeito que esse livro foi escrito que realmente desmistifica muito do que achamos que não conseguimos entender. E você fala muito sobre isso no livro, e sobre ter mais facilidade com isso, em como acessar o que você sabe. Bom, é meio que uma história da minha vida, essencialmente, da minha vida até aquele momento em que o livro foi completado. E então não é uma história de é assim que deveria ser, é uma história de uma menina começando a ficar consciente de fantasmas e tendo essa experiência prevalente como criança, depois adolescente, ficando louca com isso, e como uma jovem adulta ter a sorte também de ter sido educada e empoderada por um homem que era extremamente diferente, também capaz de me dar as ferramentas e os processos para tornar estar consciente, viver num mundo cheio de espíritos, não aquela coisa aterrorizante, mas na verdade uma coisa produtiva. Então, eu sinto que eu tive muita sorte e também muita coragem em descobrir esses processos, e eu não consigo dizer a quantidade de pessoas que falou comigo depois de ler o livro. Uau, eu tive tantos momentos de ahá lendo esses livros. Antes eu achava que eu era louca, mas lendo sobre a sua experiência com o XYZ, eu percebi que, na verdade, eu estava consciente de fantasmas e eu não sabia. Sim, eu sou uma dessas pessoas, sendo ativa. E uma das histórias que para mim foi muito interessante ler foi meio que tá no começo do livro, a história em que a sua amiga Tânia tinha uma irmã gêmea, eu acho, que faleceu, e a Shannon fala quando ela estava lá sentada com essa amiga, que estava muito triste, e você percebeu aquela interação, como essa interação acontece, e falando com a Tânia,
de eu acho que a sua irmã está aqui, que possivelmente não é a coisa mais fácil para dizer para alguém, e o que eu amo aqui no livro, isso vai para dizer como depois de um tempo, a Tânia disse para você, naquele momento, eu tive tantos sentimentos e emoções acontecendo, mas na verdade eles estavam no caminho de eu perceber e captar o fato de que a minha irmã estava lá, até eu começar a ver os sinais em todos os lugares. E eu achei isso brilhante, porque nos mostra como, quando ficamos envolvidos no medo, não conseguimos realmente ter a nossa percepção desse mundo. E você falaria um pouco sobre isso e como isso tem sido para você? Bom, é um momento interessante na história da humanidade para falar sobre fantasmas, porque, sabe, qualquer que seja a sua cultura, a cultura de que você venha ou esteja agora, isso varia a aceitabilidade dos espíritos como uma conversa realista, sabe? Se você do continente norte-americano como eu, é algo que basicamente é dito como não existe, é uma zona para não ir. Se você vem da Índia, ou da África, ou da Ásia, é uma coisa totalmente diferente, eles acreditam totalmente em espíritos, eles cultuam ancestrais e eles têm esse trabalho, mas também com grandes quantidades de significância e desempoderamento. Então, é um momento interessante na história humana para falar sobre espíritos, porque 1000 anos atrás, todas as pessoas vivendo na Terra acreditavam em espíritos, digo, e isso não é algo que eu consigo oferecer como um fato, mas se você olhar, mesmo nos tempos de Shakespeare, ele tinha personagens nas histórias deles e nas peças que eram fantasmas. Então, era uma coisa muito mais conhecida e aceitada. E passando para hoje, a única educação prevalente que temos sobre espíritos, infelizmente, vem de filmes e televisão que não são normalmente um meio empoderador. Essa indústria multibilionária, o fator do medo é imenso. E isso tira muitas pessoas de lidar com fantasmas. E, e isso, quando você assiste um filme assustador quando criança, isso coloca você em uma trajetória de resistência a entidades que você pode nem estar ciente no momento. Mas aí, quando você tem 45 anos de idade, você é acordado por algum espírito puxando o seu pé na cama, em vez de ter a coisa de lidar com o que está aparecendo, você vai para a reação massiva e isso controla você completamente. E não de um jeito divertido, onde se deram para você a informação e o empoderamento para não entrar no medo e na reação imediatos, você potencialmente pode se abrir para os espíritos acordarem você à noite e perceber que pode ter sido um pai falecido ou algum outro ente querido que está ali para expandir possibilidades com você e contribuir e não assustar você. E eu vejo que isso é uma coisa tão que nos deixa tão mutilados quando as pessoas perdem pessoas queridas, realmente diminui a possibilidade de vida quando você exclui a outra vida que temos quando os nossos corpos mudam. É muito verdadeiro, diz a Diva. Eu adoro como você fala sobre isso, é realmente muito pragmático e realmente como você tem esse dom, mesmo como você, quando você vai passando pelo livro, que espero que vocês leiam, pessoal, em algum momento, você vai perceber que cada uma das histórias tem essa coisa de isso ser um presente, um dom, alguém ser capaz de ir adiante do jeito que requer, ou receber a informação que está pedindo, que eu acho que é um lado disso que às vezes pode ficar um pouco confuso para as pessoas se perguntando o que é esse presente. Sim, desacharam. As pessoas ficam totalmente travadas nesse processo. As pessoas desse lado que ainda têm seus corpos e as pessoas que perdem seus corpos e todo mundo finge que elas não existem mais. Isso, na minha opinião, é um jeito não muito muito generativo de lidar com esse processo e essa falta de educação sobre isso. Então, realmente é o momento de acordar para uma nova possibilidade
de que estar ciente de fantasmas e ser um fantasma não é errado. E, na verdade, pode ser uma força quando aprendemos como sermos com isso. Sim, totalmente, diz a Diva. Então, uma das coisas que eu queria perguntar para você também é, sabe, você falaria um pouco sobre essa falta de informação sobre isso e também todo esse material que está disponível, as classes, os livros, realmente sobre reeducar você a ter acesso a esse outro mundo com um nível de facilidade e de realmente pode ser algo que enriquece a sua vida. Agora, no livro, a Shannon fala sobre como ela conheceu o pai, o padrasto dela naquele momento e como ele veio com as ferramentas de Access Consciousness e mostrou para você que você tinha um dom, que você naquele momento não tinha certeza do que fazer com aquilo, ou mesmo como interpretar aquilo como um dom, quando esse mundo todo de que você estava consciente que era tão diferente do que outras pessoas tinham acesso. Como isso foi para você, usando as ferramentas de Access Consciousness e tornar isso muito uma escolha consciente, decisão todos os dias, de usar as suas ferramentas para expandir a sua conscientização nessa área? Bom, uma das coisas essenciais de conversando com as entidades é liberar entidades, e essa é uma das ferramentas de Access Consciousness, da caixa de ferramentas de Access, e uma que o Gary me ensinou quando eu era muito nova, e eu diria que é a primeira ferramenta para compartilhar, porque quando não tem nada como essa tão concreto quanto liberar as entidades, você saber como efetivamente fazer isso salva vidas. Então, essa ferramenta foi enorme para mim e para muitas pessoas, para muitas entidades também, que simplesmente estão perdidas e realmente requerem alguém com essas ferramentas para trabalhar com elas por mudança. E uma das outras grandes ferramentas que me fez, eu diria, tornaram isso um presente e um empoderamento em vez de uma deficiência, foi o interessante ponto de vista. Então, em vez de ter muita significância que está ligado com o assunto de entidades, e isso fica muito pesado, e eu realmente tive que ir rapidamente para essa escolha de, ok, o que quer que eu esteja percebendo, o que quer que esteja aparecendo, o que eu penso de mim quando isso aparece é só um ponto de vista interessante, não é uma ofensa julgável, não é algo que eu requeiro ter um ponto de vista sobre isso. Isso é interessante, eu estou aberta, isso não significa nada. E isso em si me deu espaço para descobrir o que era possível sem surtar. Sim, isso é muito maravilhoso. É um jeito muito fácil de realmente ter uma noção de controle com você mesma, quando tudo pode parecer tão maluco, selvagem e louco. Sim, especialmente quando você está lidando com o mundo dos espíritos, porque quando você fala de livros sobre dinheiro, sobre relacionamento, sim, muitos dos livros de Access Consciousness, né, estão usando, você vai ver interessante ponto de vista aparecer em muitos desses livros. E é uma coisa que realmente salva vidas quando você está lidando com algo que pode fazer você achar que você está enlouquecendo, como é com entidades. Então, ter realmente, essa coisa, esse aterramento, interessante ponto de vista, me enraiza no espaço de que eu não tenho que estar em reação à minha conscientização, eu posso ter muito mais facilidade. Sim, Diva, eu acho que isso leva também para o outro livro de que queremos falar, que é Os Seres de Luz, que agora está... ele é um jeito diferente de acessar esse mundo que está disponível e desenhado para contribuir para você. E uma das frases que eu adoro nesse livro e que pula todas as vezes, eu li provavelmente 3 ou 4 vezes, é que eu acho que é lindo
E não necessariamente algo que você esperaria quando você é um livro sobre o mundo espiritual, mas essa energia é tão maravilhosa. Então, e de novo, qual foi a inspiração por trás desse livro? Porque esse é muito específico. Bom, uma das coisas que eu nunca esperei quando eu comecei com entidades, para mim, eu tive que lidar com isso, porque senão isso teria me matado. É que eu estou ciente de fantasmas. E quando eu finalmente parei e disse, sim, eu vou fazer isso, se tratava de sobrevivência e de sair da dor. Mas algo começou a aparecer depois que eu escolhi dizer sim e não ir para a reação com relação a entidades, foi que tinham esses mega seres que apareciam, que eu não tinha nenhum ponto de referência para eles, não tinha familiaridade com eles, era algo que eu nunca tinha visto ou soube daquilo. Eram esses seres que estavam aparecendo que eu não tinha ideia do que eles estavam fazendo, eu conseguia perceber a presença deles e era essa coisa essa experiência não direcional e basicamente tem quatro coisas que são no reino de conversando com as entidades, que é a liberação. Primeiro vamos ensinar você como fazer essa liberação e depois o segundo passo é a comunicação, que você se reensina a se comunicar com espíritos e que pode ser muito empoderador em si. E dá para você acesso a capacidades, espaço e energias que você pode ter cortado muito tempo atrás por qualquer motivo. Então, temos a liberação, a comunicação, e aí o que eu descobri foi o receber. E que eu não estava esperando, não tinha nenhum preparo para isso, mas eram esses mega seres que estavam ali trabalhando comigo, que desejavam contribuir. Eu posso chamá-los de seres de consciência. Eu acho que ouvimos muito a partir de registros humanos de anjos, e eu acho que esse é um termo meio amplo, tem muitos seres que podem entrar nessa categoria de anjos. Então, para mim, e desde que eu fui criada com sem uma religião, eu era de uma família, de uma cultura muito aberta na Califórnia, muito não tradicional. Eu tive que descobrir esses mega seres por mim mesma e me levou um tempo, mas o que eu comecei a descobrir foi que o meu universo inteiro, eu estava sendo impactada por essa presença incrível, desse jeito muito profundo, fácil, e essa gratidão. E eu basicamente descobri esses seres que caíam na categoria que eu chamo de seres de luz, e a minha terminologia para eles, mas não tem que ser essa. E eles me ensinaram essencialmente sobre receber. E é aí que é isso que é esse livro, Seres de Luz. É, essas são as lições deles. Então, ao longo do livro, está dizendo a Diva, o assunto do receber vem várias vezes, e eu acho que é, é um convite muito interessante para algo que não fomos ensinados a fazer conscientemente, de maneira nenhuma na vida, sabe? Mesmo que você vá tomar um café com uma amiga e a amiga paga o seu café, isso deixa você meio desconfortável, você diz, ah, na próxima vez eu pago. Quanto isso é uma falta de receber, e se pudéssemos realmente receber mais, e mesmo dessas coisas pequenas, então eu adoro que isso ensina você a receber de um jeito tão amplo. E uma das coisas de que você fala muito lá, Shannon, é relaxar, o relaxamento. Você pode falar um pouco sobre isso e como isso pode ser linkado ao receber? As pessoas percebendo isso ou não, e talvez você perceba, e você que está escutando isso no futuro pode saber disso, vivemos num mundo cheio de controle, mas são só as pessoas que são muito controladoras. A natureza não controla do mesmo jeito, o universo, e funciona de um jeito muito diferente. As pessoas fazem muito do que eu chamo de controle artificial,
que tem um alto custo e uma grande cobrança, que é o acesso à energia, às energias naturais do universo. Você nunca questionaria o poder do oceano e você sabe que ele é aquele que está em controle, ele definitivamente é o chefe. Nós, como pessoas, tendemos a criar muitos contextos e crenças e, infelizmente, perdemos acesso à energia. E, ao dizer perder acesso à energia, eu acho que é fácil não escutar isso ou mal interpretar, mas, essencialmente, tudo o universo está presenteando e recebendo simultaneamente, energeticamente. E muitas das nossas vidas sofrem dessa falta, dessa perda de receber, sabe? Isso começa com o seu próprio senso de felicidade ou de consciência que vai para uma falta de felicidade, dinheiro, alegria com o corpo. E o maior presente que as entidades têm sido para mim é que elas realmente reacenderam as minhas capacidades de receber, porque eu não conseguiria lidar com o mundo espiritual e ter barreiras ao mesmo tempo. Eu tinha que relaxar no que estava aparecendo, porque eu não podia controlar aquilo. E eu adoraria poder falar, conversando com as entidades, vai fazer você se sentir totalmente a salvo e em controle, mas não faz isso. Ela dá para você essa outra segurança, que é a segurança da conscientização, o seguro da consciência, e que, francamente, eu acredito que eu tinha perdido essa capacidade. Sim, isso é incrível, diz a Diva. E também, falando sobre essa segurança da conscientização, para mim, isso tem sido um grande presente com todos esses livros, porque nisso você nunca tem que olhar para fora de você por uma fonte, e você se torna a fonte da sua própria conscientização, das suas próprias escolhas, das suas próprias inspirações e tantas coisas. E você fala nesse livro uma coisa sobre a jornada de nunca desistir, que para mim é uma chave, porque de muitos jeitos acho que somos ensinados que quando algo aparece, que talvez seja, as coisas ficam desafiadoras ou desconfortáveis, significa que você está errada de ir por aquele caminho e que tem uma grande placa de pare que você não deveria continuar. Em vez de se permitir relaxar no receber da conscientização de tudo isso, talvez possa ter algo que eu possa mudar. E muito das conversas que existem ao redor do mundo espiritual são de, agora está ficando desconfortável, está ficando intenso, vamos desistir e ir para o outro lado. E você realmente fala dessa coisa de não desistir e de transformar esse medo de entidades do mundo espiritual em uma habilidade através da escolha de não desistir. E se tivesse uma pergunta, uma ferramenta, algo que você pudesse dar para as pessoas que estão assistindo isso agora e no futuro, para contribuir quando isso vem, quando esse tipo de barreira, que normalmente as pessoas virariam para o outro lado, o que você diria? Bom, com coisas sobre entidades, tem que ser uma questão de tornar ok você ter essa percepção. Agora eu estou em Londres e se você quiser lidar com muitas entidades, definitivamente venha para Londres. E está infinitamente mais leve, tanto de poluição como de entidades, do que costumava ser. E se eu não reconhecer que eu estou consciente de muitas entidades aqui, eu crio uma dificuldade, eu crio uma experiência mais difícil para mim. E, ok, eu estou consciente de entidades. Desde que eu cheguei em Londres, eu tenho estado muito cansada e é um jeito estranho de cansaço. Nossa, será que eu fiz muita ginástica? Eu estou cansada de todo o trabalho. Eu estava na pergunta essa manhã de o que é isso? E, uau, tem esse mar de entidades e para a maioria das pessoas isso é uma sobrecarga e é fácil de calar isso, mais fácil calar do que lidar com aquilo, mas você tem que voltar a algum momento na sua vida, isso pode ser quando você era criança ou qualquer idade que você tivesse, provavelmente houve algum ponto em que você estava tendo algum tipo de experiência com entidades,
seja um amigo imaginário, eu estou usando aspas no ar, eu não quero dizer imaginário, eu quero dizer um amigo que os seus pais não conseguiam ver, você foi ensinada que aquilo era imaginário. E então qualquer tipo de entidade aparecendo, e normalmente tem uma escolha inicial que a maioria de nós faz, que nos coloca no caminho de ter facilidade com entidades ou não. E se teve um ponto em que você decidiu, eu nunca mais quero estar ciente disso, ou minha mãe não acredita nisso, então eu preciso tirar isso do meu universo, qualquer reação que fazemos inicialmente e que essencialmente não nos permite desenvolver as capacidades de incluir entidades, todas as vezes que você diz sim para a sua conscientização, mesmo que você não saiba como lidar com isso inicialmente, a conscientização fica mais forte. Todas as vezes que você a rejeita ou despreza, eu devo estar louca, eu não estou realmente percebendo um fantasma, eu devo estar louca quando eu escuto vozes. E se isso não fosse verdadeiro? E se você estiver consciente de entidades e essas vozes forem entidades conversando com você e as outras pessoas é que têm um problema com isso? Então, essa ferramenta é muito básica, é se dar permissão de saber o que você sabe. Porque se não você, quem vai dar para você essa permissão? Sim, adorei isso, está dizendo a Diva, se dar permissão. Então, uau, tantas coisas. Muito obrigada, Shannon. Isso foi muito incrível. Obrigada por esses livros incríveis. Por favor, pessoal, confiram, vejam o site de Conversando com Entidades. Tem tantas coisas disponíveis aí. Você tem todos os links em que você pode encontrar esses presentes que podem ser enviados para você e os seus livros que você pode obter virtualmente ou enviados para você. E obrigada, Sharon, por essa conversa muito diferente sobre entidades e o mundo espiritual, que eu acho que é um grande presente e um grande presente em desmistificar e esclarecer algo que pode ser muito fácil e uma contribuição muito grande para as pessoas. Obrigada, Diva, obrigada, pessoal, por estarem aqui e todos nós esperamos que você descubra mais de você.